Olá, sejam bem-vindos ao blog de Desenho A. O meu nome é Pedro Silva. Hoje vamos continuar a falar de marcadores e canetas de feltro. Tenho aqui algumas amostras que já vamos falar mais à frente e vou fazer aqui um pequeno exemplo. Para já, vamos ver a importância dos materiais. Cada material tem a sua forma de ser utilizada, tem a sua história. E é importante nós sabermos como utilizar os materiais, qual a melhor forma de aplicá-los e em que contexto é que eles são utilizados. Portanto, os marcadores são comercializados por diferentes marcas, com diferentes tipos de tinta e diferentes tipos de ponteiras. Temos aqui alguns exemplos de ponteiras, portanto, esta aqui é biselada, mas pequena, a fina, o soft brush, a caligráfica, a super fina, o pincel normal e a bullet ou redonda. Há uma diferença entre as bullet e as round, há umas que fazem uma ligeira ponteira, outras são totalmente redondas. Dependendo das marcas, também podem ter algumas das espessuras, em vez de utilizarem letras como o F ou o B, utilizam espessuras em milímetros, 0,1, 0,8, 0,3. E essas diferenças de espessura nas canetas, tal como nos nas lapiseiras de minas, ajudam-nos a definir expressão de linha diferente. As canetas que têm as ponteiras mais flexíveis conseguem, como as brush pen, por exemplo, permitem-nos utilizar diferentes expressões com uma só caneta. Portanto, temos aqui um exemplo das diferentes espessuras de ponteiras que são utilizadas e disponibilizadas no mercado, mas também com diferentes durezas. Normalmente, este tipo de ponteira que tem metal não são muito flexíveis e devem ser utilizadas não com demasiada força, porque o feltro pode compactar e fica no interior da ponteira de metal e deixa a caneta de ser útil. Então, aqui estas de ponteira brush e algumas bullet têm a ponteira flexível, que nos permite então dar mais expressão à linha. As canetas de ponteira de grande dimensão são muito utilizadas no grafite. Por exemplo, contêm normalmente tintas acrílicas, mas há também tintas à base de álcool e de água. Há alguns estilos de grafite, principalmente os mais caligráficos, utilizam muitas vezes estes marcadores para fazer o tagging. Algumas têm ponteiras de esponja para facilitar a deposição de tinta e algumas até, como por exemplo esta que aqui está, ou esta, têm a possibilidade de ser cheias. Ou seja, compramos tinta à parte, pomos dentro da caneta, utilizamos a caneta e depois não são propriamente descartáveis. Vamos utilizando até... Algumas têm ponteiras que são substituíveis. As canetas biseladas são muito utilizadas para trabalhos caligráficos e lettering. São comercializadas em diversos tamanhos, dependendo do seu uso. Estas ponteiras permitem uma variedade de expressão de traço, mas dependem da posição da orientação da caneta. Eu, por exemplo, tenho aqui uma caneta biselada. Algumas têm um ligeiro ângulo, há outras que são à direita. Esta é uma caneta biselada à direita e tem diferentes espessuras de linha que podem ser utilizadas quando traçamos. As canetas pincel são bastante versáteis, são muito utilizadas para caligrafia e desenho de banda desenhada. Nos seus múltiplos estilos, permitem traçar linhas expressivas com espessura variável. Eu tenho, por exemplo, aqui este marcador. É um marcador pincel de grande dimensão, tem um grande depósito. São boas para pintar áreas relativamente grandes, numa folha A3, por exemplo. Mas também temos canetas pincel como esta, mais pequena. Também é expressiva no seu traço, permite-nos linhas bastante finas, um bocadinho mais de controle, mas dá-nos bastante expressão. Dentro daqui das canetas pincel, temos aqui com um pincel mais grosso, lá está, permite-nos linhas mais grossas, permite-nos uma mais expressão que a última que apresentei.
E depois temos algumas ponteiras tipo pincel. Esta é maior, peço desculpa, era aqui a F que eu queria. Portanto, é uma caneta pincel, mas com a ponteira muito pequena, permite-nos traços mais finos e trabalhar, por exemplo, tramas no desenho. As ponteiras redondas criam linhas constantes, mas pode variar com a dureza da ponteira. Dependendo da marca, as espessuras são identificadas em milímetros ou com letras que abreviam as suas características: fina, superfina, brush, etc. Por exemplo, aqui tenho uma das tais, ponteira redonda, permite traço mais constante, a linha sempre da mesma espessura, mas é uma linha mais grossa do que as comuns, que as canetas mais finas, como esta, que é uma de 0,2 milímetros e que permite um traço constante e fino. Estas canetas de ponteiras com espessuras, por vezes são consideradas como canetas técnicas, que substituem as antigas canetas de tinta da China. Portanto, eu agora vou fazer um desenho de exemplo e vou utilizar, durante o desenho, vou fazer primeiro um esboço a lápis e depois vou utilizar as várias canetas para criar, então, diferentes espessuras no desenho. Eu vou começar por... só para ter aqui uma referência, vou fazer à mão levantada aqui uma espécie de esquadria. E agora vou desenhar. Devem ter atenção se estão a fazer desenho à vista, se estão a fazer desenho de memória. Estou a fazer um bocado o desenho de memória. Qual a posição da folha que querem trabalhar? Têm que ter atenção também, porque as tintas são tintas aquosas ou úmidas, portanto podem sujar a mão ao fazer o traço, portanto tenham atenção. Eu, por exemplo, sou canhoto, procuro sempre, ou esquerdino, tento sempre desenhar da direita para a esquerda, para não estar a colocar a mão sobre o trabalho que já está feito. Mas às vezes é inevitável, principalmente quando trabalhamos com diferentes espessuras de caneta e diferentes tipos de caneta, é quase inevitável não passarmos por cima daquilo que estamos a fazer. Portanto, vou começar então aqui com... Portanto, estou aqui a desenhar um esboço primeiro, para depois aplicar a caneta de feltro por cima e, por norma, o desenho de esboço não implica grande rigor. É só uma forma rápida de traçar. Eu vou, então, utilizar aqui caneta mais grossa para
criar um primeiro contorno. Eu usei uma caneta pincel e, se repararem, eu posso fazer linha mais fina, pondo a caneta na vertical e desenhando linha mais fina. É claro que isto implica um bocadinho mais de controle, apoiar mais a mão sobre a folha. É claro que também posso, como se estivesse a utilizar um pincel chinês, apoiar o mindinho sobre a folha para evitar toque e apoiar a mão e sujar o trabalho. E criar então aqui algum detalhe maior. Portanto, como veem, a caneta pincel tem bastante versatilidade. Conseguimos criar linha mais grossa, conseguimos pintar áreas, fazer mancha com alguma facilidade. Como podem ver aqui, quando deitamos a caneta, ela ocupa uma área maior e dá-nos aqui um pouco mais de versatilidade no uso. Quando queremos fazer detalhe, mesmo com caneta pincel, podemos utilizar uma caneta pincel mais fina, que nos permite então, com menos esforço, criar linha. E depois as canetas de ponteira mais fina permitem-nos criar tramas mais cuidadosas e linha muito mais fina, mas permite-nos outro controle do desenho. A utilização de ponteiras mais maleáveis, como as brush pen, as canetas pincel, dão-nos mais expressividade de linha, mas a utilização de tramas, trama cruzada, linha ou mesmo uma trama mais aleatória, dão-nos outro tipo de expressão ao desenho. A velocidade com que fazemos o traço, o facto de encostarmos a caneta e levantarmos ligeiramente também ajuda-nos a criar expressão no traço e cria linhas com expressão diferente no início e no fim. A variação da direção do traço da caneta, mesmo quando utilizamos só linha, permite-nos dar textura, mas também criar a ideia de volume, alterando então a direcionalidade do traço.
em algumas zonas queremos aplicar a mancha, ou então a aplicação de sombra enquanto mancha também é possível. E vou agora utilizar aqui uma caneta mais fina para alterar então a expressão do traço. E vamos então alterando e mudando aqui as canetas para criar diferentes dinâmicas e diferentes expressões. Esta aqui já não está muito boa. Por exemplo, a caneta biselada ajuda-nos a criar então linhas mais grossas, mas simultaneamente mudando a direção da caneta, podemos criar linhas mais finas, ou mesmo quando utilizamos a caneta na vertical, permite-nos linhas ainda mais finas. E agora estou aqui a criar mais sombra, usando trama, e vou então fazendo, alterando a expressão do desenho, acrescentando linhas mais grossas, ou acrescentando tramas mais finas, para criar então detalhe e pormenor. Eu vou utilizar aqui esta brush mais fina para criar aqui então mais textura e mais sombra deste lado, alternando com as canetas mais grossas. E há sempre aqui um esforço de não não pousar a mão sobre a folha para não sujar
o desenho e agora aqui claro que podem ter sempre a opção de trabalhar mais os contrastes não utilizando trama ou utilizando, por exemplo, eu estou a aproveitar que esta caneta não está, que já lhe falta um pouco de tinta, mas eu estou a utilizar porque ela cria aqui um tom acinzentado e faz um bocadinho de misturador com as outras tintas, criando aqui então melhor tons intermédios. E agora criar aqui um fundo. E aproveitar para criar mancha maior. E como podem ver, quando aplicamos em grandes áreas, temos esta técnica de cobrir quase linha a linha. Ou então podem utilizar um movimento mais circular. Eu vou deitar ainda mais a caneta para obter uma área maior quando estou a pintar. E criar então aqui um fundo. É claro que se estivesse a usar uma caneta pincel com um depósito mais pequeno, iria utilizar quase uma caneta inteira para pintar uma área destas. Mas daí termos a variedade de canetas para as diferentes funções e os diferentes trabalhos que queremos fazer. É claro que aqui temos sempre a questão de controlar o tempo e de aplicar as técnicas um bocadinho mais à pressa, mas quando estão a fazer o vosso trabalho em casa com mais tranquilidade, podem sempre aplicar as técnicas mais devagar, com mais calma, para que a aplicação fique mais correta e a mancha fique mais uniforme e bem distribuída. Vou só aqui terminar
E pronto. Então, temos aqui assim o nosso resultado final. Poderia pintar o resto, posso deixar aqui a mancha por uma questão de branca, por uma questão de equilíbrio. Mas tem então aqui o resultado do desenho, com o pouco tempo que temos normalmente para desenhar, mas podem ver aqui a aplicação das várias tramas e das várias espessuras de linha, e então é uma questão também de prática e de explorarem as técnicas com as canetas para verem como funciona melhor a mancha, o traço, as tramas e as diferentes espessuras de linha de expressão. Portanto, a nossa proposta, então, é desenhar utilizando marcadores. Eu fiz um pequeno esboço rápido a grafite. Podem não fazer desenho a grafite, podem fazer desenho diretamente. Também obriga a ter uma outra confiança quando estamos a traçar, de desenharmos diretamente a grafite. A caneta. Escolhe um objeto ou tema e desenha-o diretamente sobre papel, formato A6 ou A5, até pode ser no diário gráfico. Podem fazer vários desenhos no diário gráfico dessa forma. Utiliza diferentes espessuras dos traçados na elaboração de texturas, tramas cruzadas e mancha. Portanto, os marcadores são práticos e acessíveis. A sua versatilidade no desenho monocromático é explorada por artistas, ilustradores, designers e outros profissionais, tanto no desenho final como em estudos e esboços. Já sabem, podem partilhar os vossos trabalhos utilizando o hashtag Estudo em Casa e o hashtag DesenhoA. Despeço-me de vocês, obrigado por estarem connosco, fiquem bem e vemo-nos no próximo bloco.